pessoal, Avaí 1, Atlético 2, segunda vitória seguida do Atlético. E mais uma vez, uma atuação melhor, bem melhor do que o Atlético vinha tendo. Isso ajuda a explicar a vitória? Ajuda. É claro que há também o excepcional, que é esse gol de antologia do Renan Peixoto, fazendo de antes do meio-campo um gol num lance inacreditável, mas que foi muito bonito, muito comemorado, e que levou o Atlético a dar um salto na classificação. O Atlético, que estava numa situação muito complicada há 2 rodadas, com 6 pontos, encosta no G4 da Série B. Essa é a característica dessa Série B. Ela é muito equilibrada e qualquer impacto de vitória é muito claro, é muito sentido. Esse jogo em específico do Atlético, é claro, está começando ainda a rodada, ainda vai ter outros jogos, o Atlético pode sair do 6º lugar que ocupa no momento em que eu gravo o vídeo. Mas o Atlético agora está muito próximo das primeiras posições. De novo, entra na briga para um time que estava praticamente condenado há 2 rodadas atrás. O que tem desse jogo é diferente? É a decisão do Odair em reforçar o sistema de marcação. E já que ele viu que talvez os jogadores de meio campo não dessem a ele uma condição de ter um jogo, digamos, conservador no 4-4-2, ele optou por fazer uma linha de 5 defensiva. E acho que esse será o caminho daqui por diante, até porque o Atlético deve trazer zagueiro na janela. E aí, esse zagueiro formaria, ou 1 ou 2 zagueiros formariam essa linha defensiva. Com o Cauã Moraes, que pode ser um lateral que está chegando, o Calegari, Esquivel do outro lado, com mais liberdade para o apoio. O Cauã também sobe, mas o Esquivel principalmente. E com 3 zagueiros. No jogo de hoje, o Lucas Beleze, o Abraão e o Léo Pelé. A zaga se comportou melhor, não se pode negar isso. E no meio-campo, o Atlético fez um primeiro tempo interessante com os 3 homens da meia cancha. O Juliano, o João Cruz e o Felipinho. Mas aí tinha um pequeno detalhe, que é aquilo que eu falo vira e mexe. Que é o fato, às vezes, do Felipinho esquecer a função dele. Ele tinha que ser o cara mais preso na marcação. E às vezes ele se soltava. No segundo tempo, com o Raul, o Atlético perdeu em dinâmica, mas ganhou em marcação. É aquela questão. O Atlético não tem jogadores cacifados. O próprio Juliano, que é o jogador talvez mais diferente no meio-campo, ele fisicamente não aguenta 90 minutos. O Zapelli, que é o mais técnico, não é intenso. Então o Atlético está tentando fazer um quebra-cabeça, fazer uma omelete com os ovos que tem em mãos. E aí, a grande notícia do jogo. É claro que tem o gol especial, incrível do Renan Peixoto, mas a grande notícia do jogo é a volta do Luiz Fernando. De novo participativo, de novo efetivo, muito bem, também na parte tática, porque ele ajuda, porque o Atlético fecha uma linha de 5, né, com os 3 zagueiros, o Cauã e o Esquivel, uma segunda linha, que no primeiro tempo tinha João Cruz, Juliano, Felipinho e o Luiz Fernando, e só o Allan Kardec na frente. E desse jeito o Luiz Fernando foi útil para marcar e também fez um belo gol, um gol típico dele, né, de fechar para o canto, cortar para a perna direita e chutar normalmente no canto do goleiro, onde o goleiro não espera. Foi assim de novo esse primeiro gol. Um gol claro, importantíssimo. Vem o segundo tempo. Com o Raul, o Atlético dá um pouco mais de campo para o Avaí, mas o Avaí claramente não sabia o que fazer com a bola. Eu não gosto muito desse jeito, mas funcionou. E o Atlético teve contra-ataques. Um pouco antes do gol do Renan Peixoto, teve um contra-ataque com o Cauã, que ele acabou se perdendo no lance e o Atlético perdendo a chance. Mas daí veio aquele gol de antologia, gol de abertura de programa esportivo do Renan Peixoto, que vai poder festejar e muito esse lance ainda. E claro, o gol do Marquinhos Gabriel, uma pressão do Avaí no final do jogo, um lance de real perigo, que o Mikael até nem tinha como chegar na bola, mas uma vitória justa, merecida do Atlético, que de novo joga um futebol mais efetivo. E fazendo isso, ele se equipara aos adversários, ganha os jogos e entra na briga. E se fortalece para o clássico do final de semana. Um abraço.